pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos ver a transição da Idade Antiga para a Idade Média, a Idade das Trevas, que a gente vai ver no próximo vídeo de história. Por enquanto a gente só vai ver a transição dessas idades. Começando, a transição da Idade Antiga para a Idade Média foi um dos processos históricos mais importantes da humanidade. Ela ocorreu principalmente na Europa entre os séculos 3 e 5 d.C., marcando o enfraquecimento do mundo romano e o surgimento de uma nova organização política, social e econômica. Esse período não aconteceu de forma rápida, mas sim lentamente ao longo de muitos anos de crises e transformações. O principal símbolo dessa mudança foi a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Entretanto, os problemas do Império já existiam muito antes. Crises econômicas, guerras civis, invasões germânicas e dificuldades administrativas contribuíram para o desaparecimento gradual do poder romano do Ocidente para o início da sociedade medieval. O Império Bizantino foi um dos únicos impérios que não viveu sobre o feudalismo. O vídeo lá que eu tinha feito, já faz tempinho, você pode ver lá que a organização, tudo como ele era, não é no feudalismo que a gente vai ver no próximo vídeo como que era. Eu vou ver se faço um vídeo só para explicar o feudalismo, que é a dificuldade máxima, hein? Mas para que temos a nomenclatura Idade Antiga e Idade Média? A expressão Idade Antiga é usada para definir o período iniciado com o surgimento da escrita por volta de 4000 a.C. das civilizações da Mesopotâmia. Essa fase da história foi marcada pelo crescimento das cidades, criação de impérios e pelo desenvolvimento da filosofia, matemática, astronomia e das leis. Grandes povos como egípcios, gregos, persas, romanos fizeram parte desse período. Já o termo Idade Média foi criado séculos depois por estudiosos europeus do Renascimento. Eles acreditavam que o período medieval era uma idade intermediária entre a grandiosidade da antiguidade e a modernidade renascentista. Atualmente, os historiadores entendem que a Idade Média teve grande importância para a formação da Europa e do mundo moderno. Por isso que a gente estuda história, que a gente tem que saber de onde vem as coisas, né? Ver a história dessa transição. A crise do Império Romano começou a se intensificar no século III. O Império já era enorme e difícil de administrar. Os imperadores enfrentavam revoltas militares, corrupção política, dificuldades econômicas e constantes invasões nas fronteiras. Muitos soldados escolhiam e derrubavam imperadores rapidamente, causando instabilidade política. Além dos problemas internos, diversos povos germânicos começaram a procurar e entrar no território romano. Esses povos buscavam terra, proteção e melhores condições de vida. As invasões ficaram mais intensas após o avanço dos hunos, liderados por Átila. Em 476 d.C., o líder germânico Odoacro depôs o imperador Rômulo Augusto, marcando simbolicamente o fim da Idade Antiga no Ocidente. Na transição, o governo romano era altamente centralizado. O imperador controlava o exército, cobrava impostos, criava lei e administrava um vasto território. Roma possuía uma burocracia organizada, com funcionários responsáveis pela arrecadação de impostos e construção de estradas e manutenção das cidades. O direito romano também ajudava a manter a ordem e a unidade do império. Com a queda de Roma, o poder político passou a ser descentralizado. Diversos reinos germânicos surgiram no lugar do antigo império e os reis medievais inicialmente possuíam menos autoridade que os grandes senhores feudais. Os reis eram menores que o senhor feudal. E eles controlavam a terra e o exército próprio. Essa descentralização contribuiu para o surgimento do feudalismo, que é o sistema dominante na Europa medieval. Feudalismo, como eu disse, vou fazer um vídeo especificando totalmente o que é esse negócio aí, que é complicado de aprender, tá? Então, vamos ver a economia romana na transição. A economia romana era baseada no comércio, agricultura e no trabalho escravo. O império possuía estradas, portos e rotas marítimas que facilitavam a circulação de mercadorias entre diferentes regiões. Produtos agrícolas, metais, tecidos e especiarias circulavam por todo o território romano, fortalecendo a economia. Durante a transição para a Idade Média, o comércio entrou em declínio. As invasões bárbaras deixaram as estradas perigosas e muitas cidades perderam população. A economia tornou-se mais rural e agrária.
As pessoas passaram a viver nos feudos, grandes propriedades rurais autossuficientes, onde a agricultura era a principal atividade econômica. Então, depois dessa transição, começou a perder o comércio, as moedas também já estavam parando de circular. Só muito depois que haveria o renascimento da economia lá, na economia europeia. No Império Romano, no início dele, os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses inspirados na cultura grega. Porém, o cristianismo começou a crescer rapidamente, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Durante algum tempo, os cristãos foram perseguidos pelos imperadores romanos, como Nero. Foram perseguidos por Nero, no qual Pedro e Paulo foram mortos, foram martirizados. Paulo decapitado e Pedro crucificado de ponta cabeça. Mas a situação mudou no governo de Constantino, que legalizou o cristianismo em 313 d.C. Mais tarde, Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial do império. Na Idade Média, a Igreja Católica tornou-se extremamente poderosa, influenciando a vida política, educação, cultura e a vida cotidiana nessa idade, né? O latim é a língua oficial do Império Romano e era utilizado na administração das leis e no exército. Latim não é au, não, que nem os cachorros que estão aqui atrás de mim. Não é isso, não. Latim é uma língua do qual veio português, espanhol, inglês, veio um monte de língua. Inglês, na verdade, eu acho que não. Na verdade, o inglês não. Foi o espanhol, francês, italiano e romeno. E o português também. Então, além disso, a língua ajudava a unificar culturalmente as diferentes regiões controladas por Roma. Existia o latim clássico, usado pelos escritores e estudiosos, que era o latim mais formal, que a gente tem o português formal e informal. Formal a gente usa para reunião, muito poderoso, assim, muito normal. Daí é muito normal de se falar, né? Tipo parvo. A gente não fala parvo atualmente, né? Lá nas reuniões, parvo significa burro, tá? Então, continuando, né? Existiu o latim clássico, né? Utilizado pelos escritores e estudiosos, e o latim vulgar, falado pelo povo, pelo latim coloquial. Além disso, com a queda do Império Romano, a mistura entre romanos e povos germânicos, o latim vulgar começou a sofrer transformações. Aos poucos, surgiram novas línguas derivadas do latim, chamadas neolatinas ou românicas. Entre elas estão o português, espanhol, francês, italiano e até mesmo o romeno, que é falado lá na Romênia, tá? Pra quem quiser estudar, ainda não fiz vídeo não. Um dia eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Das obras-primas romanas, a arte romana, que é a arte, foi fortemente influenciada pela cultura grega. Os romanos desenvolveram esculturas realistas, grandes construções e obras de engenharia impressionantes para aquela época, tipo os aquedutos, que está aqui atrás da imagem, os anfiteatros, estradas e templos que demonstravam o poder e a organização do império. O Coliseu, aqui atrás, é um dos maiores impérios da arquitetura romana. Só que na Idade Média, a arte passou a ter forte influência religiosa. Igrejas e mosteiros e catedrais tornaram-se os principais centros artísticos. Pinturas, mosaicos e esculturas representavam passagens bíblicas e ensinamentos cristãos. Como muitas pessoas não sabiam ler, a arte também servia para ensinar a religião ao povo, porque a gente consegue ler pelo menos imagem. A gente olha assim, olha que imagem linda, a gente sabe ver a imagem, né? Só que a gente, naquela época, não sabia ler do latim. Então, já aprenderam aí, ó. E os romanos não eram burrinhos, não. Os romanos herdaram muitos conhecimentos dos gregos e desenvolveram avanços em áreas como engenharia, medicina, arquitetura e até mesmo direito. Eles construíram pontes, estradas e sistemas de abastecimento da água, extremamente avançados para a época, tipo o aqueduto. O direito romano influenciou diversos sistemas jurídicos modernos, até hoje, hein? Após a queda de Roma, parte desses conhecimentos foi preservada em mosteiros cristãos, onde monges copiavam livros antigos manualmente para evitar que fossem perdidos. Além disso, o Império Bizantino e os povos árabes ajudaram a conservar e desenvolver conhecimentos da antiguidade, especialmente nas áreas de matemática, astronomia e até mesmo medicina.
Sociedade romana era dividida em diferentes grupos sociais. Existiam os patrícios, que eram ricos, proprietários de terra, tipo os burguesinhos safados. Os plebeus, que formavam a maior parte da população, que é a classe média, né? E os escravos, que eram em diversas em atividades econômicas. Eles eram utilizados. Os coitadinhos eram usados como se fosse moeda de troca. Era ruim para eles. É tipo cachorro na sociedade atual. É triste para eles. O exército também possuía grande importância dentro da sociedade romana. Mas na sociedade medieval, a divisão social tornou-se mais rígida. A sociedade era organizada principalmente em 3 grupos. Clero, que eram os da religião, né, que era do cristianismo, os sacerdotes. Nobreza, que eram os nobres, ricos. E o servo, que era quem servia. O clero cuidava da religião, a nobreza protegia militarmente os feudos e os servos trabalhavam nas terras. A mobilidade social era muito pequena e a maioria das pessoas permanecia no mesmo grupo social por toda a vida. Era muito pouco mobilidade social. Tipo, você nasceu pobre, vai morrer pobre. Naquela época era, nasceu rico, vai viver rico. Nasceu servo, vai viver servo. Nasceu clero, vai viver clero. Não tinha mobilidade social, não. É isso, aquilo. O romano deixou um enorme legado para a humanidade. O direito romano influenciou as leis modernas, o latim originou várias línguas e as técnicas de engenharia inspiraram construções posteriores. Além disso, o modelo da administração romana serviu como exemplo para muitos governos europeus. A Idade Média também deixou importantes contribuições. Durante esse período surgiram muitos reinos europeus, universidades e tradições culturais que influencia o mundo atual. O cristianismo fortaleceu-se profundamente e várias cidades medievais tornaram-se importantes centros políticos e econômicos para a Europa. Infelizmente, durante esse tempo não teve bondade, não. Foi guerra também. As guerras tiveram grande importância na transição entre as duas épocas. O Império Romano enfrentou guerras civis constantes, disputas pelo trono e ataques externos. Essas guerras enfraqueciam o Império Romano e dificultavam a defesa das fronteiras. As invasões bárbaras também tiveram papel decisivo. Povos como visigodos, vândalos e ostrogodos invadiram os territórios romanos e criaram novos reinos. Em 410 d.C., os visigodos saquearam Roma, causando um enorme impacto psicológico no império. Décadas depois, os vândalos também atacaram a cidade. Localização, eles estão bem localizados aqui, né? A transição da Idade Antiga para a Idade Média ocorreu principalmente na Europa Ocidental, regiões como a Península Itálica, a Gália, a Península Ibérica e partes da Germânia. Foram profundamente afetadas pelas invasões germânicas e pela queda do poder romano. Com isso, o Império Romano do Ocidente do Oriente continuou existindo no leste europeu e no Oriente Médio. Esse império ficou conhecido como Império Bizantino e sua capital estava em Constantinopla, o atual Istambul. O Império Bizantino preservou muitos conhecimentos da cultura romana e grega por quase 1000 anos. Imperadores e reis. Diversos líderes tiveram importância durante esse período da transição, um deles foi o Diocleciano, que tentou reorganizar o império para diminuir as crises administrativas. Ele criou a tetrarquia, sistema que em 4 governantes dividiu o controle do império. Outro líder importante foi Constantino, que legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla, por isso que Constantinopla é homenagem a Constantino. Depois teve Teodósio, que dividiu definitivamente o império entre o Oriente e o Ocidente. E no final do período, Odoacro, que tornou-se conhecido por depor Rômulo Augusto e encerrar simbolicamente o Império Romano do Ocidente. A Idade Antiga não terminou por um único motivo, mas foi pela combinação de vários fatores: crises econômicas, invasões bárbaras, corrupção política, enfraquecimento militar e disputas internas, que enfraqueceram profundamente o Império Romano do Ocidente. A população também sofreu com altos impostos, fome e insegurança. O acontecimento que simbolizou oficialmente o fim da Idade Antiga ocorreu em 476 d.C., quando Odoacro depôs Rômulo Augusto. A partir desse momento, diversos reinos germânicos passaram a dominar a Europa Ocidental, dando início à Idade Média. A transição da Idade Média provocou profundas mudanças na Europa. O comércio diminuiu,
A vida humana entrou em decadência. O feudalismo tornou-se o principal sistema econômico e social, e muitas pessoas passaram a viver no campo em busca de proteção contra guerras. E, ao mesmo tempo, a Igreja Católica fortaleceu-se e tornou-se a principal instituição europeia. A mistura entre a cultura romana, tradições germânicas e o cristianismo formou a base para a civilização medieval europeia. Muitas características da Europa moderna nasceram justamente durante esse período de transformação. Durante esse período também ocorreu várias crises e muitas coisas, como a crise do século III, que foi um dos períodos mais difíceis da história romana. O Império enfrentou guerras civis, invasões estrangeiras, inflação, fome e epidemias. Também tivemos depois a fundação de Constantinopla, que foi construída em 330 d.C. por Constantino. Também tivemos o Edito de Milão, que foi proclamado em 313 d.C. por Constantino, que permitiu a liberdade religiosa dentro do Império Romano e acabou com a perseguição oficial dos cristãos. Depois disso, tivemos a divisão do Império Romano, em 395 d.C. por Deodósio I. Também tivemos o saque de Roma pelos visigodos. Em 410, os visigodos, liderados por Alarico, invadiram e saquearam Roma. Foi a primeira vez em quase 800 anos que a cidade havia sido conquistada por inimigos estrangeiros. Depois disso, tivemos os Hunos, que foram as invasões dos Hunos, que foram liderados por Átila e invadiram diversas regiões da Europa durante o século V. E também a gente teve o saque de Roma pelos vândalos. Em 455 d.C., os vândalos invadiram e saquearam Roma novamente. Eles destruíram construções, roubaram riquezas e aumentaram ainda mais a sensação de insegurança dentro do Império. A queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e também a formação dos reinos germânicos. Depois da queda de Roma, diferentes povos germânicos criaram seus próprios reinos na Europa. Os francos estabeleceram-se na Gália, os visigodos na Península Ibérica, os ostrogodos na Itália. E também tivemos a expansão do cristianismo. Durante a transição da Idade Média, o cristianismo espalhou-se rapidamente pela Europa. Missionários cristãos converteram diversos povos germânicos ao longo dos séculos. Depois disso, a Igreja Católica tornou-se a principal instituição de poder daquela época. Então foi isso. Estuda bastante, lê a Bíblia, vê tudo que você quiser para estudar. E até o próximo vídeo. Tem avisos. Vou deixar para vocês descobrirem, né? Ter um clima de suspense para vocês voltar para assistir o vídeo. Então foi isso. Tchau.